Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre a preparação para a jornada e falar sobre o equipamento que temos que usar nesta jornada, nessa saída. Todos nós sabemos que Israel do passado é uma figura da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento. E se nós acompanharmos a jornada de Israel no passado, nós vamos então também encontrar aqui o mapa ou a jornada da igreja aqui no presente. Israel saiu do Egito rumo à terra da promessa. O Egito representa o mundo e a igreja do Deus vivo também tem deixado o mundo rumo ao milênio. E nessa preparação, então, Israel é chamado para uma Páscoa. Veja, ali havia o primeiro êxodo, havia um profeta, ali estava o pilar de fogo, ali estava a nuvem e ali estava a vara na mão de Moisés, que era a vara de julgamento. E antes de Deus tirar a igreja do Egito, Deus fez uma intervenção na natureza e as pragas caíram pelo Egito para trazer o julgamento sobre todos os deuses do Egito. E antes que a última praga caísse, Deus então chama a igreja para aplicar o sangue nos umbrais da porta. Um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem mácula, morreu pelo inocente, morreu pelo pecador. Para que eles pudessem sair naquele êxodo, tinha que haver um sacrifício, tinha que haver um sangue derramado pela semente eleita, porque todo o plano de Deus sempre foi trazer um substituto pelo seu povo que ele ama, seus filhos. Então ali estava aquele cordeiro pascual. Então nessa preparação, a primeira coisa foi reunir a família em casa. Enquanto eles estavam em casa, com o sangue na porta, o inimigo não podia tocá-los. Quando aquelas asas negras do anjo da morte baixou naquela noite, quando chegava numa casa que tinha sangue, ele passava por cima daquela casa, porque essa era a ordem: não toqueis em meus ungidos. E então eles estavam em casa, comendo o cordeiro pascual, num tipo da verdadeira igreja, nesse tempo do fim, nesse terceiro êxodo, nessa ceia espiritual, alimentando-se da palavra, de acordo com Apocalipse capítulo 10. João, um tipo da verdadeira igreja, comendo o livro. Veja, o livro é a palavra, o livro é o verbo, o livro é Jesus Cristo. Ele é o livro aberto, e quando ele está manifestado em seu povo, é quando esse livro é revelado, porque toda escritura só pode ser interpretada quando ela se cumpre. Então você pode então ler o que estava dentro do livro e fora do livro, porque ali é onde a palavra se faz carne. E a palavra só é sol quando ela está manifestada em carne humana. Foi por isso que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem fome, eu sou o pão da vida. Ele chegou a dizer que quem não come a sua carne e beber o seu sangue não tem parte com ele, porque ali estava a árvore da vida materializada. Lá em Gênesis, quando Adão pecou, veja, um substituto foi morto pelo pecador, mas a vida que estava no cordeiro não pôde vir sobre o pecador, porque ainda não era o tempo da redenção. Então eles não tinham mais acesso à árvore da vida. Mas esta árvore da vida, que é Cristo, se tornaria carne. Então quando ela se fez carne, foi quando a igreja teve acesso outra vez à árvore da vida. Foi por isso que Jesus afirmou: eu sou o caminho para a árvore. Veja, o caminho, a verdade e a vida. Então esse caminho tem 7 degraus, foram as 7 eras da igreja. Veja, teve 7 vozes para essa verdade, 7 mensageiros e 7 virtudes para essa vida. Então ali estava a vida manifestada. Então a igreja que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro tem acesso à árvore da vida. Foi por isso que Jesus disse, através de cada mensageiro, em Apocalipse 2 e 3, ao que vencer, eu lhe concederei que coma da árvore da vida. Ao que vencer, eu concederei que tenha acesso à verdade da palavra manifestada, em outras palavras. Então, nessa preparação para a jornada, estavam comendo o cordeiro. Por isso que João comeu o livro em Apocalipse 10. E quando ele comeu, aquele livro tornou-se carne. Porque esse é o grande mistério. O verbo se fez carne. Veja, quando essa palavra se materializa no verdadeiro crente, na verdadeira igreja, é quando o verbo se faz carne.
Então essa palavra sai do papel e ela passa agora a ser uma palavra manifestada. E a terra inteira aguardava a manifestação dos filhos de Deus. E isso só poderia acontecer no tempo do fim, quando o livro da redenção fosse conquistado pelas mãos de nosso parente redentor, Jesus Cristo. Em Apocalipse 5, nosso Boaz, nosso parente redentor, conquista os direitos pelos quais ele morreu e intercedeu por 2000 anos. Então ele toma o livro da redenção, que é o título de propriedade, que é o Espírito Santo, que é o sangue, que é o preço da redenção, para aplicá-lo agora em carne humana. Então ele desce em Apocalipse 10, com esse documento, com esse título, a vida agora manifestada sobre a igreja. Esse é o plano da redenção. Então na jornada, logo após que o sangue é aplicado, comendo o cordeiro, vem então a vestimenta, vem agora a armadura para essa jornada, de acordo com a Bíblia. Êxodo capítulo 12 disse: assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Cada praga que caiu no Egito estava condenando, julgando, subjugando um dos deuses que o Egito tinha. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então haveria uma última praga. Veja, e a última praga que está caindo sobre a humanidade é a praga da morte. E agora morte espiritual. E ela vem através do poder das denominações. Porque hoje o cavaleiro do cavalo amarelo está matando com morte espiritual. O inferno o segue. Veja, 200 milhões de demônios foram soltos sobre a terra. E apenas aqueles que estão debaixo do sangue não serão atingidos com a morte espiritual. Então Paulo, falando a respeito desse mesmo equipamento, no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 12, ele então veste a igreja como Moisés vestiu, com os sapatos, com o cajado, com os lombos cingidos. Veja, nós também estamos cingidos com essa armadura celestial que nos é dada pelo batismo com o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, Deus te veste com essa armadura de Efésios 6. E lá está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, você não tem como lutar com esses poderes das trevas, esses espíritos. Toda enfermidade, toda bactéria, todo vírus é um poder maligno, é uma força de Satanás que foi solta nesse tempo do fim para cumprir um propósito. O diabo está quebrando as nações agora, economicamente. Primeiro foi um surto de uma epidemia, amedrontou o povo, fechou o povo dentro das suas casas, mas a consequência maior está por vir. Nos próximos dias, nos próximos meses, nós veremos a economia mundial quebrada, o sistema econômico quebrado, o capitalismo quebrado, porque o diabo tinha um propósito: quebrar a economia do mundo para que ele pudesse controlá-la. E nós não temos que ter medo da cortina de bambu, nem da cortina, veja, nem da Rússia, mas sim da cortina púrpura. Veja, há 3 cortinas, uma de bambu, que é a China, uma de ferro, que é a Rússia, mas há a cortina púrpura, e essa é Roma. E Roma tomará o controle através de sua astúcia. Veja, ele vai quitar as dívidas, ele vai tomar os bônus, ele vai tomar as apólices e ele vai controlar, porque toda moeda está sem lastro e somente o Vaticano e outra parte está com os judeus. Tem lastro, tem o ouro guardado lá em Wall Street, onde estão as bolsas de valores, para tomar o controle. O plano do diabo era derrubar a economia mundial para que ele pudesse entrar e tomar o controle. Lembre-se, ninguém vai comprar nem vender sem ter o número ou a marca da besta. Ele vai controlar toda a economia mundial. Então Paulo disse: portanto,
tomai toda a armadura de Deus. Então não só um pedaço, mas toda, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo. Veja, e havendo feito tudo, melhor dizendo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Irmão, é mais tarde do que você pensa. Veja, tome a palavra, prenda-se a palavra. Veja, Paulo disse, cingidos os vossos lombos com a verdade. Não fique dando crédito a tudo que você ouve pelas redes sociais, pelos jornais, as notícias. Firme-se na verdade. Veja, enquanto Ló estava em Sodoma, tentando salvar sodomitas, tentando criar meios sociais para reformar as pessoas, Abraão estava fora de Sodoma, e Abraão tinha a única notícia verdadeira: Sodoma está debaixo de julgamento. Sodoma será queimada, pois não encontrei lá dentro 20 justos. A verdade é essa. Veja, a terra está debaixo de julgamento. Num desses dias, as bombas atômicas vão explodir, os vulcões vão explodir, o mar pegará fogo e a terra estará envolvida na batalha do Armagedon, na Terceira Guerra Mundial. Irmão, só há um lugar seguro, é em Cristo, comendo o Cordeiro Pascual, debaixo do sangue, se vestindo da armadura de Deus. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com quem você ame. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.